Olá pessoal, aqui é Thales Rogério, professor de História aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula onde estaremos resolvendo algumas questões que estiveram no concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, promovido aí pela Universidade Federal do Paraná. A partir dessas questões, nós vamos estar também pautando alguns acontecimentos associados a essas questões para ficar mais fácil a nossa absorção. Então, a primeira questão, nós temos aí uma citação do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a partir desse preâmbulo a pergunta é a seguinte: a partir dos conhecimentos sobre o contexto histórico dessa declaração, assinale a alternativa que indica os eventos históricos em que ocorreram atos de barbárie no século XX, antes da publicação desse documento e que tiveram impacto na sua elaboração. E nas assertivas aí, apontam alguns acontecimentos que marcaram o século XX e a pergunta é: qual acontecimento está incluído essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Nós temos como o gabarito, a alternativa a letra E, falando sobre a Segunda Guerra e o Holocausto. Nós percebemos que a Declaração dos Direitos Humanos, criada aí no dia 10 de dezembro de 1948, adotada pelas Nações Unidas, aponta como antecedente a situação de perseguição aos judeus ocorrida nessa Segunda Guerra Mundial. Percebe-se que desde a ascensão de Hitler ao poder foram instituídas medidas que limitavam os direitos civis e segregavam as comunidades judaicas da Alemanha. A exemplo, foi criada aí as leis de Nuremberg no ano de 1935, que, por exemplo, acabavam proibindo a união de judeus com os alemães, entre também algumas determinações. Além disso, os judeus não podiam utilizar o transporte público ou possuir carteira de habilitação e eram impedidos de deixar o município em que habitavam. Então, no ano de 1942, alguns anos após o surgimento da guerra, os nazistas deram início a uma chamada política de solução final, que enviavam os judeus que habitavam em guetos. Os guetos eram áreas de habitação cercadas de isolamento dos judeus do restante da população local durante a Segunda Guerra. E eram retirados esses judeus dos guetos e levados aos campos de concentração e de extermínio, onde eram submetidos a um regime de trabalho forçado. Então, a citação apontada pela questão de número 1, onde o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos se encaixa ao período da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Na próxima questão, nós temos algumas citações relacionadas ao período colonial e pede para você fazer a análise dessas citações, do 1 ao 4, e depois assinalar a alternativa correta. Perceba que no início da questão aponta-se: atualmente no Brasil, as eleições para os representantes do povo nos poderes legislativo e executivo são decididas pelo voto obrigatório, direto, secreto e universal. Sobre essas eleições, os direitos políticos em nosso território aí que marcam o período colonial, considere as seguintes afirmativas. A primeira: no período do Império, dos anos de 1822 a 1889, a Constituição de 1824, para escolher os representantes políticos legislativos, os homens de todos os grupos sociais podiam votar. Quando se percebe essa questão, aí como o gabarito foi dado a alternativa C, que somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas, nós temos algumas características da Constituição de 1824. Dentre elas, nós podemos citar o regime de governo que era estabelecido foi a monarquia hereditária,
a existência de 4 poderes, dentre eles o executivo, o legislativo, o judiciário e um quarto poder, chamado de poder moderador. Esse poder moderador era exercido pelo imperador, que já tinha o acúmulo da função de chefe do poder executivo, que dava direitos de intervir nos demais poderes e dissolver a Assembleia Legislativa, nomear senadores, sancionar e vetar leis, nomeava ministros e magistrados, enfim. No poder executivo, que era exercido também pelo imperador, nomeava-se presidente de províncias. No poder legislativo, composto aí pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, os deputados eram eleitos pelo voto censitário e os senadores eram nomeados pelo imperador. Nós temos aí o direito ao voto, homens livres deveriam ter a maioridade de 25 anos e uma renda anual de mais de 100 mil réis eram proibidos de votar. Nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores, então isso já coloca a primeira afirmativa aí como estando errado, porque coloca que os homens de todos os grupos sociais poderiam votar, e na verdade não era bem assim que acontecia. E, além disso, para ser candidato nas eleições primárias, a renda subia a 200 mil réis e excluía a população liberta. Por fim, os candidatos e deputados aí, a função de deputado e senador deveria ter uma renda superior a 400 mil réis e serem brasileiros e participarem da religião católica. Estabelece também o catolicismo como uma religião oficial no Brasil. No entanto, a igreja fica subordinada ao Estado através do padroado. E como último requisito da Constituição de 1824 foi a criação do Conselho do Estado, composto por conselheiros escolhidos pelo imperador. Então, como gabarito da questão de número 2, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Questão terceira, aponta-se também algumas afirmativas, dentre elas marcar ver para verdadeira, F para falso, sobre as afirmativas a seguir. Como gabarito da questão, nós temos a alternativa D. No Brasil houve a promulgação dos atos institucionais, principalmente o ato de número 5, que colocava a ditadura militar, aumentando a repressão dos grupos considerados subversivos ou comunista pelos governantes. Perceba que, nesse instante, a resposta do governo lá em 1968 foi a promulgação, já no governo Costa e Silva, do ato institucional de número 5. O novo ato delega ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais e cassar mandatos, como suspender direitos políticos aí por um período de 10 anos, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários públicos e juízes, decretar o estado de sítio sem consultar o Congresso e confiscar bens como punição por corrupção. O governo também passa a ter o poder de suspender os direitos de habeas corpus em casos de crimes contra a segurança nacional, e foi a partir desse momento que se estabeleceu uma censura mais rigorosa aos meios de comunicação. Então, realmente, na promulgação do ato institucional de número 5, na ditadura civil-militar, houve um aumento de repressão àqueles que eram considerados subversivos, aqueles que eram considerados fora ou contra as ideias propostas aí pelo governo. Como segunda afirmativa, na Tchecoslováquia houve a Primavera de Praga, que foi a reforma do capitalismo com a ajuda do bloco econômico ocidental. Houve realmente essa Primavera de Praga, que foi um período aí de 8 meses durante o ano de 1968,
em que a população da Tchecoslováquia passou a pressionar por mudanças no sentido de reformar os moldes do governo comunista que estava instalado naquele país. A mobilização popular e a abertura do governo pelas reformas acabaram levando a União Soviética a intervir na situação, invadindo a Tchecoslováquia em agosto do ano de 1968. Como antecedente a essa situação, o regime comunista estabelece na Tchecoslováquia logo após o acontecimento da Segunda Guerra Mundial como consequência da ocupação soviética, né, na região. A partir de então, o sistema político da Tchecoslováquia é estruturado com base no regime soviético e conta com um partido único, uma censura estabelecida e uma economia planificada. Então, essa afirmativa está falsa, está errada. Na França, houve mobilização de trabalhadores em greve por ampliação de salários e direitos, além da contestação de jovens estudantes contra o autoritarismo no ensino e na ordem vigente. Realmente, isso aconteceu, né? Então, verdadeiro. Como quarta afirmativa, nos Estados Unidos aumentaram as tensões raciais entre negros e brancos com o assassinato do ativista Martin Luther King Jr. Realmente, Martin Luther King, ele marca a sua vida como um ativista sobre as situações que estavam acontecendo racial nos Estados Unidos, principalmente aí com a questão da atuação da Ku Klux Klan. Então, realmente está verdadeiro. Como gabarito da questão 3 é a alternativa D. Questão de número 4, está apontado um trecho, é uma citação aí de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é apresentado na literatura tanto histórica quanto filosófica. E a partir dessa citação, pergunta-se o seguinte: considerando os acontecimentos sobre a história do Império Romano e as informações do trecho acima, assinale a alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os problemas relatados sobre Roma e a sua consequência para o Império entre os séculos IV e V. Quando nós mencionamos o contexto de Roma, perceba que Roma faz parte da Idade Média e nós temos alta Idade Média e baixa Idade Média. Na alta Idade Média, nós temos as conquistas de território, nós temos os escravos que marcam a economia romana, mas quando ocorre o processo de baixa do Império, a principal causa da decadência do Império Romano foi a crise no sistema escravista. Então, os escravos eram o ponto principal da economia e, como não tinha mais território para se conquistar e nem povos para escravizar, começa a acontecer um declínio. O fim das guerras diminuiu a oferta de escravos, elevando o valor, e como era a base da economia romana, o preço começa a subir. Algumas reformas foram propostas, como a reforma de Diocleciano, em 284, que implanta o coronato, que era o arrendamento de terras por colonos, visando substituir os escravos. As propostas de Constantino, no ano 313, que buscou o apoio dos cristãos, até então perseguidos, legalizando o cristianismo e acabou também se convertendo à religião. No ano 330, muda a capital para a cidade de Constantinopla, que é o atual Istambul. A proposta de Teodósio, do ano 395, que divide o Império em duas partes, o Império do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império do Oriente, com a capital em Constantinopla. Há uma intensificação das invasões também dos bárbaros, que atacavam as fronteiras romanas desde o século III, e o Império do Ocidente acaba não resistindo e caindo no ano 476. O Império do Oriente também é conhecido como Império Bizantino, que duraria até o ano de 1453, quando foi dominado pelos turco-otomanos. Então, como
alternativa correta, nós temos aí a alternativa D, como questão aí, a afirmativa D. Trata-se do contexto de invasões de povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império Romano do Ocidente. Questão de número 5. Considerando as informações de um cartaz, né, durante a Primeira Guerra Mundial, há uma citação: para cada soldado, uma mulher trabalhadora. Apoie nossa segunda linha de defesa. Campanha para o trabalho unido da guerra. E pede para você marcar verdadeiro, V para verdadeiro, F para falso, nas afirmativas a seguir. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uso limitado de propaganda. Já começa a soar estranho, porque, sendo este o maior efeito e incentivo da convocação, que seria a propaganda, os meios de que se mantivesse um caráter honroso aos que respondessem a esse anúncio. Então, a campanha publicitária foi um dos pilares fundamentais para convencer homens e mulheres de diversas classes sociais a entregarem-se de corpo e alma à batalha, né, que fosse guerreando ou racionando alimentos. Como segunda afirmativa, após o término da guerra, as mulheres que ocuparam os postos de trabalho foram incentivadas a deixá-los para que retomassem seus papéis de mãe e esposa. Na verdade, os efeitos da guerra demonstraram a necessidade de uma volta familiar resguardada, principalmente do lado maternal, e o sofrimento ele seria amenizado no seio familiar, onde acreditavam, mas as mulheres já não eram as mesmas, com um papel de dona do lar, né? E com restrições de muitos atos. Em vez de que detinha parte do poder da conquista de seus trabalhos, bem também como a necessidade de realização pessoal através dessas atividades, iniciando assim, abrangendo o direito feminino e a assistência evidente na maior parte da situação de trabalho. O terceira afirmativa, o cartaz demonstra uma realidade vivida pelos Estados Unidos, enquanto os demais países da Tríplice Entente não incentivaram o trabalho feminino. Na verdade, a história demonstra claramente os fatos, a exemplo de que o voluntarismo foram os batalhões femininos formados na Rússia no ano de 1917, depois que a Revolução derruba o cesarismo e instaura o governo provisório, né, no lugar. A função dos batalhões era de matar os inimigos alemães, austro-húngaros e otomanos, e reduzir o número de desertores, né, inspirando em soldados russos e continuar então a luta. Como quarta afirmativa, nós temos aí o trabalho feminino nas indústrias e setor de serviços já era uma realidade conhecida antes da Primeira Guerra. Percebemos que, de maneira que ocupavam o mesmo cargo pela necessidade de manter renda familiar estável, uma vez era feito na decadência dos salários nas indústrias. Então, com isso, o contexto veio até mesmo com o processo da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial insere essa população ao mercado de trabalho, e isso já era uma realidade vivida, principalmente pela mão de obra feminina, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, como gabarito, nós temos a alternativa C. Questão de número 6. No dia 5 de outubro de 88, foi promulgada a Constituição, que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história da construção e da ampliação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. Primeira,
Essa Constituição amplia os direitos civis, políticos e sociais, tais como a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a garantia ao acesso universal à saúde e à educação. Percebe que a Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, ela tem como princípio as garantias de direitos fundamentais. Então, realmente, o acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, a estruturas sociais são um dos palcos da Constituição. Com isso, 2. Após 30 anos de promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3º do item 3 do artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa afirmativa está totalmente equivocada. Terceiro, essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo voto indireto do Colégio Eleitoral por conta da rejeição das emendas das diretas já. Está totalmente equivocadíssimo também essa afirmativa, porque as diretas já foram o pontapé inicial para se discutir o processo constitucional, até porque os militares, após aí 21 anos aproximadamente de poder, eles entenderam que já era necessário mudar esse processo político interno. Então, eles mesmos já foram saindo e dando margem para aquilo que nós chamamos de uma redemocratização. Afirmativa 4, essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil-militar e atender o processo de redemocratização corretíssimo. A Constituição, ela aponta garantias e até mesmo a proteção dos direitos, como está lá pautado no artigo 5º da nossa Constituição. Então, como gabarito, a alternativa B estão corretas, somente as afirmativas 1 e 4. Como última questão de número 7, pergunta o seguinte: a unificação alemã foi articulada pelo reino da... Perceba, a unificação alemã foi um processo territorial que leva ao surgimento da Alemanha como Estado-nação. Durante a metade aí do século XIX, onde ocorre o processo, foi conduzido pelo Reino da Prússia, que nessa época era liderado por um homem chamado Guilherme I, e que aponta como primeiro-ministro um homem chamado Otto von Bismarck. Essa unificação territorial decorre da modernização, tanto nos setores da economia e da industrialização da Prússia, que eram consideradas as mais ricas da Confederação Germânica, como também da modernização do exército prussiano. Por fim, esse processo só foi possível com o enfrentamento das nações vizinhas, que permitiu ali o Reino da Prússia conquistar e anexar os territórios que formariam então o território alemão, a Alemanha atual. Então, como alternativa correta, nós temos aí, voltando um pouquinho, nós temos aí a alternativa D. A Prússia, devido ao seu potencial militar, e também a sua questão econômica dentro da Confederação Germânica, é apoiada por uma aliança entre a aristocracia e a alta burguesia, que na busca aí pela unificação forma a Alemanha atual. Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Se nós merecemos aí o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, nós queremos aqui pedir que se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado, até mais.